bem-vinda à nossa aula. Hoje em dia, daquela aula um pouco mais extensa, um pouco mais densa, sobre uma matéria específica. Uma novidade, temos agora nosso canal no Telegram. Esse material aqui, ao fundo, ele vai ser disponibilizado em PDF, caso você queira fazer o seu download, mas estará disponível apenas no nosso canal no Telegram. Se você quiser baixar ele, então, entra no nosso canal no Telegram. Se você estiver assistindo essa aula no Instagram, entra lá no nosso perfil, vai ter um link. Você clicando nesse link vai aparecer uma opção do Telegram. Clicando lá você é direcionado automaticamente ao nosso canal do Telegram. Se você está assistindo esse vídeo, essa aula no YouTube, aqui embaixo na descrição também tem um link do nosso canal no Telegram. Entra lá e faz o download desse material, caso você queira. Hoje trataremos sobre o recurso especial. O recurso especial de competência para analisar e julgar do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O artigo 105 da Constituição Federal, ele trata da competência do STJ e o inciso 3 aqui, ele trata sobre a competência do STJ para julgar o recurso especial. E a linha A traz uma hipótese específica quando a decisão recorrida ela vem a contrariar lei ou tratado federal ou negar-lhe vigência, é possível ingressar com recurso especial para combater essa decisão. Na aula de hoje, o nosso enfoque, nosso objetivo é explicar a possibilidade do recurso especial com base nessa linha A. Tá? Existem outras alíneas, mas são outros fundamentos. Nosso objetivo central hoje é explicar quando ocorre a contrariedade, quando o acórdão vem a contrariar a lei federal ou o tratado federal, ou quando vem a negar vigência a eles. O artigo 105 da Constituição Federal, inciso 3 aqui, a linha A fala o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, letra A, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Primeiro, o que é a decisão recorrida? Vamos lá. Quando é possível o recurso especial? Para combater a decisão, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Tribunal de Justiça de um dos estados. Tá? Mas é possível ingressar apenas para combater decisão? Assim, simplesmente não. Além de combater um acórdão do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça de um dos estados, para o conhecimento do recurso especial, que é o principal fundamento, que nós vamos estudar hoje aqui, que é a linha A, deve ser demonstrado também que o acórdão ele veio a contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, negar vigência ao tratado ou à lei. Você deve demonstrar isso para que o recurso especial seja conhecido e depois seja analisado o mérito. Tá? Então, 2 pontos. Primeiro, tem que ser um acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Tribunal de Justiça de um dos estados e deve ser demonstrado que a decisão recorrida, ou seja, que o acórdão proferido, ele veio a contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, tá? Então, a decisão recorrida, decisão TRF ou TJ, e demonstrar que a decisão veio a contrariar tratado ou lei federal ou negou vigência. Primeiro ponto da aula, e muito crucial, o que se entende por tratado federal? Porque aqui fala, contrariar tratado ou lei federal. O que se entende por tratado federal? O tratado federal, aqui vou fazer a leitura para vocês, mas basicamente são as convenções e acordos internacionais na qual o Brasil é signatário. A questão federal ensejadora do recurso especial, nessa hipótese específica, consistirá na afirmação do recorrente de que o acórdão regional contrariou ou negou vigência ao tratado. E o que é o tratado? Entendido este, em sentido amplo, compreensivo, nas convenções e acordos internacionais de que o Brasil tenha participado ou seja signatário. Então, quando você identificar essas convenções ou acordos internacionais na qual o Brasil é signatário, logo é um tratado federal. Agora, atenção, viu? Tá assistindo? Atenção. Com exceção do parágrafo do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por que é uma ressalva aqui? Bom,
O Brasil é signatário de convenção ou acordos internacionais? É lei federal, perdão, é um tratado federal. Agora, e se ele for aprovado com base no artigo 5º, parágrafo 3º? Aí ele vai ter força constitucional e não vai ter essa força infraconstitucional. Dessa maneira, o que vai acontecer? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados nesses moldes do artigo 5º, parágrafo 3º, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, esses tratados aprovados nesses moldes aqui terão força constitucional. E se há infringência a esse tratado com força constitucional, aí não vai ser possível o recurso especial, mas sim um recurso extraordinário. Então essa é a principal diferença, fiquem atentos, porque se o tratado for aprovado normalmente, sem ser nesses moldes aqui do artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai ter força infraconstitucional. É um tratado federal? É. Agora, e se for aprovado aqui nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º? Aí não, aí ele tem força constitucional e a sua infringência dá aso não ao recurso especial, mas ao recurso extraordinário. Tá? Basicamente, então, esse é o que você pode entender por tratado federal, são acordos e convenções, acordos internacionais e convenções na qual o Brasil é signatário e que não sejam aprovados e introduzidos no ordenamento pátrio por meio do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, porque terão assim, se assim aprovados, serão força constitucional e a sua infringência dá aso ao recurso extraordinário e não ao recurso especial. Outro ponto importante da aula, o que se entende por lei federal. A título de conhecimento aqui, inclusive com base em súmulas, se ao mesmo tempo há infringência à lei federal e norma constitucional, você deve obrigatoriamente ingressar com os 2 recursos. Tá? Essa matéria específica vai ser objeto de uma outra aula. A título só de conhecimento, repasso a vocês. Se ao mesmo tempo você verificar que existe infringência à lei federal e à norma constitucional, você deve ingressar com os 2 recursos. Tá? Mas o que vem a ser lei federal? Eu tenho 3 definições aqui. Primeiro, leis federais por definição. São aquelas leis na qual a competência é privativa da União para legislar. Exemplo, Código Penal. Código Penal, a União ela tem competência privativa para legislar sobre o Código Penal. Outra, leis, decretos e regulamentos que a Constituição Federal considera como de interesse da União. Essas previsões, artigo 22 e 21 da Constituição Federal. São leis federais, então, aquelas por definição, que são de competência privativa da União para legislar, ou aquelas leis, decretos e regulamentos na qual a Constituição Federal aponta como de interesse da União. Aí são leis federais. B. São as leis sobre matérias que a Constituição Federal conferiu competência comum ou concorrente entre a União e outros entes da Federação, e a União veio e legislou sobre essa matéria, sobre essa lei. Tá? A Constituição Federal estabelece, então, a competência comum ou concorrente entre a União e outros entes políticos. E aí vem a União e legisla sobre essa matéria. Tá? Então, concorrente, vem a União e legislou, lei federal. Por último, o direito estrangeiro que tenha sido incorporado ao nosso direito interno, como ocorreu com o Pacto de São José da Costa Rica sobre direitos humanos. Tá? A todo momento, ressalvado a hipótese do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Que é aquela situação da aprovação naquele sistema aqui do artigo 5º, parágrafo 3º, que vai dar força constitucional e a infringência a essa norma constitucional dá aso ao recurso extraordinário e não ao recurso especial. Tá? O que se entende então por lei federal? Esses 3 tipos de leis aqui. Leis que a União tem competência privativa para legislar, ou leis, regulamentos e decretos que a Constituição Federal atribui como de interesse da União, artigo 22 e 21 da Constituição Federal. As leis sobre matérias que a Constituição Federal atribui competência concorrente ou comum entre a União e outros entes políticos, mas veio a União e legislou, artigo 23 e 24 da Constituição Federal. E o C, quando um direito estrangeiro, existe um direito estrangeiro que tenha sido incorporado ao nosso direito interno, como ocorreu no Pacto de São José da Costa Rica, ressalvada aquela hipótese do artigo 5º, parágrafo 3º, que tem força constitucional.
certo? E o que não é lei federal? Tá? Que não vai poder ser objeto do recurso especial com base na linha A. Regimento interno de tribunal, tem até uma súmula, 399 do STF, ato normativo, portaria ministerial, resolução de autarquia, provimento da OAB, lei destinada exclusivamente ao Distrito Federal. Eu coloco na sequência aqui no material um julgado que é o que definiu essa lista aqui de exclusão do que não é lei federal. Tá? Esse julgado aqui é RESP do ministro Luiz Fux, recurso especial aqui, ó, RESP, recurso especial do ministro Luiz Fux, 958207. Aqui no meio aqui ele trata isso aqui que a gente falou. Por exclusão não se considera lei federal. Aqui no meio do julgado dele ele fala isso e é um importante precedente no STJ, por isso eu colacionei aqui no nosso material. Se você quiser ter acesso, é só baixar lá no nosso canal no Telegram. Outro ponto importante aqui, ó, de maneira geral será lei federal quando, tendo origem federal, também tiver natureza de direito federal. Isto é, quando se encaixar na competência normal da União, quando versar sobre matéria de competência legislativa dos órgãos federais. Outro ponto é o seguinte: a jurisprudência majoritária do STJ tem uma compreensão ampliativa no que seja lei federal e não vai tratar como lei federal apenas aquela emanada do Congresso Nacional. Diz também ser lei federal aquela emanada, por exemplo, do presidente da República. Então, atos emanados do presidente da República são considerados como leis federais e a decisão contrária a essa lei federal ou que negar-lhe vigência também é passível de ser atacada por meio do recurso especial. Vou ler aqui para vocês. Ó. Outro ponto de destaque é a jurisprudência majoritária que dá interpretação ampliativa ao que seja lei federal, para fins de recurso especial com base na linha A. Tá? Nesse sentido, compreende-se lei federal não apenas aquelas provenientes do Congresso Nacional, ou seja, leis em sentido formal e substancial, mas considera também aquelas em sentido apenas substancial, como ocorre com as medidas provisórias, decretos autônomos e até mesmo regulamentares editados pelo presidente da República, conforme se observa do seguinte julgado. Aí tem um julgado aqui que baseia, né, essa corrente majoritária, essa jurisprudência majoritária do STJ, que aplica esse conceito ampliativo. Então não vai ser só aquela lei formal e substancial emanada do Congresso Nacional. Também atos do presidente da República podem ser considerados como leis federais e, portanto, também darão aso à instauração, à interposição do recurso especial. Esse aqui é o julgado que dá base a esse entendimento, ó. RESP, primeira turma, relator ministro, teoria Albino Zavascki, tá, julgado de 3/8/2006. E o que não se inclui? Aqui ele também faz uma ressalva, além dos atos do presidente da República, ele faz uma ressalva do que não se inclui aqui. Temos os atos do presidente da República. São considerados leis, pode ser considerado lei federal para fins de recurso especial? Pode. O que não pode também, essa jurisprudência também acrescenta outros pontos que não podem ser considerados como leis federais para fins do recurso especial. Aí, segundo o próprio julgado, ó, não se inclui nesse conceito os atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares e portarias, instruções normativas, atos declaratórios do CRF e provimentos da OAB. Tá? Esses ordenamentos aqui, essas legislações, não são considerados leis federais para fins de recurso especial. Esses dois julgados são muito importantes, até para dar uma lida, para basear o recurso especial, RESP 837859, Rio Grande do Sul, primeira turma, relator ministro Teori Zavascki, que apresenta esse entendimento majoritário e ampliativo do que seja lei federal, para estender também, não apenas ao conceito formal e substancial, que é aquela lei emanada do Congresso Nacional, mas também o conceito substancial, atos do presidente da República. E também acrescenta novas legislações aqui e ordenamentos que não se incluem na lei federal para fim de recurso especial, que esse último parágrafo aqui está no meio da jurisprudência aqui, do julgado, e eu migrei para cá para ficar melhor a compreensão. Tá? Então, essas situações aqui, né, não se incluem nesse conceito, atos normativos secundários,
produzidos por autoridade administrativa, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da CRF, provimentos da OAB. Aqui eu também acrescento mais um pouco: regimento interno de tribunal, ato normativo, portaria ministerial, resolução de autarquia, provimento da OAB, lei destinada exclusivamente ao Distrito Federal. Não são consideradas leis federais. Tá? Apenas essas aqui, A, B e C, e não aquelas apenas emanadas do Congresso, também pode ser considerado aqueles atos do presidente da República. Bom, essa foi a nossa lei, a nossa aula, estou até confundindo, nossa aula sobre recurso especial, sobre a interposição dele, com base lá na linha A do artigo 105.3 da Constituição Federal. Se quiserem fazer o download de material, mais uma vez, friso, entrem no nosso canal no Telegram. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continuem acompanhando.